Fiquei com essas pernas. Deixa eu ficar com elas. Muito bem. Esse capítulo aqui é do que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Alguém lembra desse capítulo? Da semana passada? E há trechos que eu não sei para vocês, mas para mim parece que é a primeira vez que eu estou lendo. Não é isso? Então, já que é a primeira vez, a palavra está com vocês. O que destacou do texto? A necessidade do trabalho em prol do próximo. Né? Não adianta também só ficar na teoria, né? Tem que ser a prática. O que é supérfluo para a gente é até o necessário para o outro. Pode ser até o que é necessário para o outro, né? Aquilo que sobra, digamos assim, que está querendo dizer aí. Né? Você vai ter um pouco menos de roupa, mas o outro vai ficar aquecido. Interessante que ele fala nas várias formas que você pode praticar esses atos, né? Com roupas, ou com doações, ou com o próprio dinheiro, com palavras, com alegria, né? Com o teu trabalho, com todo o mistério do teu trabalho. Né? O que mais? Caridade é a salvação. Caridade é a salvação. De todos nós. O que mais? E no final, o que me chamou a atenção foi que ele diz que a gente faz aqui na terra em favor do outro, se multiplica por 100 nos céus. Essa parte É boa, né? Essa chama atenção, né? Nem essa atrai, né? Opa. Vamos lá. Vocês estão muito quietos, a prova semana que vem. Porque às vezes as pessoas pensam que não podem fazer caridade, sei lá. Acham que elas não têm o que dar. E, na verdade, todo mundo, de uma forma ou de outra, pode fazer alguma coisa pelo próximo. É só pensar um pouco, né? É o que o Elcio falou. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que vossa inteligência venha também a ajudar os vossos irmãos. Dividindo o que se tem de bom oferecer. No final do ano eu até comentei com vocês o que era, quais eram, né, os significados de amar, né, e que estão relacionados diretamente ao objeto ao caminho da felicidade, né, que as duas correntes de pensamento são gregas e a terceira é a cristã, né. A primeira do pensamento grego é aquilo que eu quero, né, eu não tenho. Né? Então, Platão, Sócrates, eles manifestavam interesse, não vou chamar de eros, né, mas eles desejavam, eles queriam, eles buscam aquilo que eles não têm. Né? É o eros, é uma forma de amor, a ideia do platonismo. Né? Eu sempre quero o que eu não tenho. Sempre quero o que eu não tenho, aquilo que falta, né? Aquilo que falta. Por outro, tem também o Aristóteles, que é sucessor de Platão, que fala, não, eu tenho que amar, né? Que é a filia, eu tenho que amar o que eu já tenho. Eu não tenho que ficar amando aquilo que eu não tenho, eu tenho que amar o que eu já conquistei. Né? São essas duas formas de amor interessantíssimas, né? Uma é daquilo que eu não tenho, outra daquilo que eu tenho. Né? E a terceira, que aí sim é o ágape, né? Que é outra coisa. Né? É o amor em Cristo. Qual que é o amor em Cristo? É caridade. O que é o amor? É mais do que caridade. É o que é o amor em Cristo. Amar o próximo. É fazer algo pelo outro. Porque os dois primeiros eu estou fazendo por mim. Ou na hora ou depois, mas eu estou fazendo por mim.
Já no amor de Cristo, eu estou fazendo para o outro, é o deslocamento, o centro da matriz mental é outro, né? É o centro, sou eu, então ou eu quero amanhã, ou eu me satisfaço agora, mas sou eu, é eu com o que eu tenho, né? Agora, com o Cristo é diferente, o pensamento cristão ele fala outra coisa, é para o outro, o deslocamento é total. Então, amar para Cristo não é fazer nada para você, é fazer para o outro. Já bagunçou. Bagunçou. Eu até falei uma palavra que não seria mais legal. Não fazer nada para você, é fazer para o outro. Não quer dizer não fazer nada para você. Se bem que tem passagens em que Jesus fala de você esquecer de si. Né? Esqueça-se de ti e segue-me. Né? Então, e o que eu quero? Esquece o que você quer. O que você quer não interessa. Né? Porque o que interessa é o que o outro precisa. Olha os verbos, vão mudando, vai mudando tudo, objeto, verbo, né? Olha, eu não interessa o que eu quero ou eu tenho. O que interessa é o que o outro precisa. A moral cristã ela é bem distinta da matriz de pensamento. Então, por que a gente até fica cutucando isso? Porque caridade, e ainda mais do jeito que ele falou, né? Caridade é o quê? O que é caridade nessa conversinha que a gente teve aqui? É doar-se assim, ao próximo. Para mim é o seguinte, eu continuo pensando em mim primeiro, aí o que sobrar eu dou para o outro. Ah, isso não é caridade. Não, pelo menos isto é caridade. Pelo menos é o exemplo que ele deu. Ele falou, se você tirar um pedaço do que te sobra, um pedaço do não sei o quê, né, ainda assim mesmo não vai faltar. Você entendeu que ele pegou uma situação intermediária? Aqui, ó. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo, pronto. Né? E tu, pobre operária, que não dispõe de sobras, mas pode dar o teu tempo. Né? E vós, mulheres, gostei desse texto, só pegou a mulherada. E vós, mulheres, bastante machista, né? Devotadas a Deus, trabalhai também para as vossas obras piedosas. Então, ele foi suave aqui. Ele foi muito suave. Ele falou, olha, tudo bem, continuem com os seus interesses. Vocês não vão morrer se vocês pegar um pedacinho e dar para o outro. Porque ele tratou aqui tudo a pedacinhos. Ele não chegou e falou como Jesus, né? Dá tudo que tem e segue-me. Não falou isso. Ele falou, né? Por quê? Porque tinha aquilo que a gente brincou na semana passada, né? De nabo não sai sangue. O que quer dizer isso? Não adianta querer tirar sangue de nabo que não vai sair. Nós somos nabo, não vai sair sangue. Nós não vamos dar tudo que tem e seguir Jesus. Porque nós somos excessivamente egoístas. Nós somos excessivamente egoístas. Então, nós praticamos a caridade com o que nos é supérfluo. E olha só como ele ainda foi, né? Na nossa linguagem mercantilista. Você dá 1 para receber 100. Você dá 1 que você vai receber. Então, ele nos trata como comerciantes ainda. E é verdade, nós somos comerciantes de valores. O que são os valores? É aquilo que a gente elege na nossa vida, que nós vamos perseguir ao longo de toda ela, para que nos tornemos felizes, assim entendermos. Tudo bem? Os valores, por isso que é valor, né? Tem valor moral, valor material, valor intelectual, mas é aquilo que você vai perseguir. O que você escolhe para que você utilize todos os teus recursos, principalmente de tempo, para obter. Tudo bem? Os valores. Então, o que nós estamos fazendo? Eu estou falando, nas férias é onde tem mais alunos. Até o super-homem. Clark Kent. Nós somos primários. Nós somos primários. A diferença entre nós
né? Tanto que os espíritos tratam a gente ainda com reflexo condicionado. O que é reflexo condicionado? Estava no livro Mecanismo da Mediunidade, um ou dois capítulos. O que é reflexo condicionado? É aquela historinha do Pavlov lá, né? O cachorro, você vai dar a carne e junto toca o sino, né? Dá a carne e toca o sino. Aí chega uma hora que você só toca o sino, ele saliva. Isso é reflexo condicionado. Nós agimos ainda em reflexo condicionado, né? Nós, grande parte das nossas decisões não são refletidas, são mecânicas, são reflexos condicionados. Você não pensa na roupa, você não pensa no que você veste. Eu falo da roupa porque é o que você usa toda hora. Na hora de decidir o que vai comprar, você vive perguntando para os outros. O vendedor, para quem está junto com você, para a mulher. Homem, então não compra nada sem perguntar para a mulher. Então, porque não sabe pensar. Por que ele não sabe pensar? Porque ele não pensa no uso. Se você quer entender alguma coisa, você tem que usar, né? Então, você prefere uma Bic ou uma Compaq? Ah, dá qualquer uma. Sabe por que dá qualquer uma? Porque você não pensou. Você não usou uma Bic durante um mês, não usou uma Compaq durante um mês para saber qual que se adapta, que está na tua mão, se falha. Então você dá qualquer uma. Eu estou falando da caneta. Agora imagine o resto, que é tudo que você consome, no sentido, né, capitalista aqui. O que você consome, até os afetos, você consome as pessoas, né? Eu quero ter amizade com o Elson porque me faz bem, eu converso, troco uma ideia, eu estou consumindo a amizade, né? O Elson através de uma relação de troca. Nós ainda somos muito primários, por isso que os espíritos nos tratam nesse aspecto de troca. É troca, dá um pedaço, né? Então ele chama de caridade justamente esse quinhãozinho em que você tem que aprender a parar de pensar em você, porque ainda estamos pensando que nem os gregos. Ou eu quero o que eu não tenho, ou eu amo aquilo que eu já conquistei, ou os dois. É isso, nós continuamos assim. É só você pensar quais são os seus valores hoje, agora. O que é que você persegue na vida? O que você está perseguindo na vida? O que você está investindo todo o teu tempo, raciocínio, tudo? Não é simples. Existe toda uma hierarquia de valores que advém da hierarquia de necessidades, né? Então, o que você persegue? A primeira coisa é a sobrevivência. Então você vai procurar alimento, né? Você vai procurar moradia. E aí você vai ter a pirâmide de necessidades. Da pirâmide de necessidades à pirâmide de valores, né? Então, na pirâmide de necessidades, se eu trabalho do lado da minha casa, eu não preciso de carro. Então, o carro para mim já ficou lá embaixo. Então, o meu valor já mudou a escala. Para você que mora aqui, trabalha longe, o carro tem uma outra escala. Então, aquela necessidade gera um valor diferente. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, quais são os valores os valores, a outra pirâmide, né? Quais são os valores que você persegue? Qual é o primeiro? Dinheiro. Segundo. Posse. Saúde. Posse, saúde. Segurança. Felicidade. Felicidade é o resultado disso tudo, né? Quais são outros valores que vocês perseguem? Conhecimento. O que mais? Perceberam? Já devem ter visto, né? Já devem ter visto que tem, esotericamente, até nas notas de $1, tem um olho que representa dentro de um triângulo. E o que representa esse olho? Conhecimento? Não, Deus. Deus. É aquele que tudo vê, né? Então toda vez que vocês enxergarem um triângulo com o olho dentro, é uma simbologia esotérica sobre Deus, é representação de Deus. E aí todo mundo fica procurando, por que um triângulo? Ora, porque não é um triângulo.
é o topo da pirâmide. É o topo da pirâmide. O teu valor maior tem que ser Deus. Pô, mas eu quero conhecimento, mas eu quero saúde, mas eu quero dinheiro. Tudo isso tem que estar abaixo. Mas é você quem coloca a tua pirâmide. É você que constrói a tua pirâmide. Não vem ninguém chegar e pôr uma pirâmide na tua cabeça e falar, você tem que perseguir isso. Não. Quem tentou, você aceita ou não. Aí você vai atrás. Aí depois de um tempo você vai montando. Cada um tem a sua pirâmide aí. Né? Mas a experiência da humanidade demonstra que antes de mais nada, no topo da pirâmide tem que ter Deus. Se não tiver Deus, você não tem saúde, você não tem dinheiro, você não tem nada. Não tem nada. Depois da pirâmide, do topo de Deus, vem o quê? Aí já a pirâmide diz assim, cada um tem a sua pirâmide, né? Mas nós aqui dessa salinha já escolhemos uma pirâmide que já tem quase que um ordenamento pré-estabelecido. Qual é a nossa? Família. Não adianta nada, a finalidade nossa, né, é a família, porque até entre um e outro nós temos como valor evoluir. Olha só como nós estamos sanduichando a nossa pirâmide. Nós estamos enriquecendo nossa pirâmide. O que é importante? Ora, quando você faz o Pai Nosso, que você fala assim, me dai o pão do corpo e da alma. Então eu pergunto para vocês, qual é o pão do corpo? Isso é fácil. O alimento. O alimento, a segurança, a saúde, trabalho. E o corpo da alma? E o alimento do espírito? O que é que alimenta o espírito? Não, o quê? A consciência tranquila. Consciência tranquila. Agora vamos lá, exercício. Aí é o conhecimento. Conhecimento. É isso que alimenta o espírito? Depende. Depende do que você tem fome. Tem gente que o conhecimento basta. Ele vai se afundar lá nos livros e vai estar com o espírito alimentado. Tem outro que vai se alimentar no convívio com as pessoas. É tudo aquilo que não é, tudo aquilo que alimenta o espírito, que satisfaz o... Ora, só que cada espírito é diferente, todos os espíritos são diferentes, então as necessidades são diferentes. Então cada um vai eleger a sua pirâmide de necessidades espirituais. Né? Nós estamos aprendendo, trocando, né, a incluir o desprendimento de si mesmo. Então, o alimento da alma, o que ele está ensinando a gente é faça a sua doação, faça a sua caridade, dedique um tempo para o outro, que você vai se alimentar espiritualmente, pois a tua satisfação é indescritível. Então, todos aqueles que já participaram de distribuição de mantimentos, de sopa, de não sei o quê, não conseguem descrever a sensação, não é o que ele entende, a sensação do ato praticado. Ele volta que ele dorme, né? A gente dorme assim, como há muito. Por quê? Porque você se alimentou em espírito, com um alimento nobre. Aquilo lá é pudim de leite condensado. Né? É pudim dos deuses, caridade, é uma coisa assim que você não... Aquilo é importante. Agora, tem as suas nuances, né? Você pode se alimentar no espírito na medida que você cultiva a amizade, a harmonia, que você se torne uma pessoa cada vez mais reflexiva, que você, junto com isso, vem o conhecimento, que você consiga entender esse mundo, que você responda intimamente às tuas indagações, né? O porquê que você tem que passar por isso, porquê que você está passando aquilo. Isto é alimento da alma. Nós não refletimos sobre esta pirâmide. Nós só refletimos sobre a pirâmide material. E essa pirâmide material, a casquinha dela, a quem nós chamamos caridade, é a introdução para outra. Porque o que conta é a satisfação do espírito.
é tão assim, é tão diferente, são diferentes as necessidades. Você pega no texto da semana passada, ele falava assim, olha, se você tem um problema com alguém, você pode se reconciliar com ele em espírito. Ué, mas eu briguei com ele, eu não consigo nem ligar, se eu ligar ele vai me xingar, tá? Como é que eu vou me reacertar com ele? Tá difícil materialmente, não tem clima, isso é raro, né? Não tem clima para dar bom dia. Ué, mas você até, por quê? Porque você também não tem humildade de chegar lá e pedir desculpa. Aí você pede desculpa, aí o cara tripudia. Não, é isso mesmo, ó, você fez isso, mas eu sei que você vai fazer de novo. Pode acontecer ou não? Você vai pedir desculpa e ainda vai sair de lá, o cara vai... Né? Ela fala, eu estou acostumada. De você eu espero tudo. E aí vai, e aí, nossa, você quer se afundar. Né? Então, e vai que isso acontece, você, aí que você vai ficar com mais... Então, não tem condição. Tente a reconciliação em espírito. Tente não, comece por esta. Né? Tem que começar por essa. E aí é toda uma outra relação. Então, veja como nós somos bem primários. Nós nos empapuçamos, né, de objetos, de valores, de buscas, de necessidades do corpo. Do corpo. E relegamos aquelas que alimentam o espírito. Só que eterno é o espírito, não é o corpo. Falta a inteligência mesmo. O que é eterno é o espírito. Então, nós deveríamos inverter isto. Dedicarmos muito mais, não é nem tempo, é atenção, também não é preocupação, é atenção nos valores do espírito, né? Fazendo com que os valores do corpo, da matéria, da encarnação, tenham a sua posição relativa. Ter a posição relativa quer dizer o seguinte: eu preciso, tenho necessidade, porém não vou comprometer o meu jeito de ser e pensar para obter aquilo. Está deslocado, está invertido. Né? Então, é claro que aí todo mundo vai falar, mas é difícil, tal. É difícil, né? Mas quanto mais você entender que tem um sacrifício, que é pesado, que não sei o quê, mais tempo você vai demorar para sentir o sabor dessas necessidades do espírito atendido. O caminho é a caridade. O que é a caridade? É o amor de Cristo. É sair o centro dos desejos do eu para o alter, para o outro. Bem complicado. Deus sabe de tudo isso, então ele cria pequenos passos, a começar pela família. Né? Então a família é o exercício de fazer aquilo pelo outro. Pelo outro. É quase que uma imposição. Né? E aí você, ao fazer pelo outro, porque é teu filho, então você se coloca no lugar dele, né? Você está vendo ali, ele só tem o que você der, então você já está no lugar dele. Então você, por até a obrigação, deveria fazer por ele. Não é dar, hein? Não é dar, é fazer por ele, para que ele cresça como espírito. Então, ao fazer para o filho, ao fazer para a família, ao fazer para o companheiro, companheira, tal, você vai exercitando para, não é se libertar da família, para ampliar o conceito de família. Então aí quem são os seus familiares? Aquilo que Jesus colocou. Quem é meu pai e meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? Então, não faz muito sentido realmente eu me preocupar ou dedicar a minha atenção para os filhos e para a mulher tão somente. Isso é quase que uma obrigação. Né? Agora, na medida da conscientização, eu posso estender isso para aqueles que são os próximos.
Porque depois você vai descobrir que aqueles próximos já foram um dia da sua família próxima. Então você só está estendendo o conceito de família. E assim toda a humanidade passa a compor o seu quadro de irmandade, que é este sim o objetivo final. Então o topo, Deus. Linha abaixo, fraternidade, fraterno, irmão. Pronto. A partir daí, o resto é literalmente o resto. Aí as ordens se invertem de acordo com o momento, com a época, o gênero, né? As necessidades elas se alternam, mas sempre com o intuito e o objetivo de desenvolver a própria inteligência. Tudo bem? A palavra está com vocês. Não? Um de cada vez. Um de cada vez, isso. Tudo bem. Então, pensar nos valores é bem complicado, hein? Mesmo para nós espíritas, todos nós estamos procurando aqui. Eu tenho uma pequena fabriquinha que a gente faz a capa disso aqui, né? Então, essa capa a gente faz, né? E aí os pessoal perguntam, e a crise, né? Nunca estamos vendendo tanta capinha dessa. Sabe por quê? O número de pessoas que estão indo para os centros espíritas e comprando evangelho está aumentando absurdamente por causa da crise. Não, mas A coisa puxa a outra. acabou com a sua alegria. Não, elas são... Talvez aquele evangelho grosso lá não cabe mais na sua casa. É só mudar. A gente faz o tamanho que for. É que eles estão... Evangelho ainda cabe. Eles também são assim. Cai um sorrisal na piscina e não ferve. Mas o que a gente quer dizer? Ah, a crise. A crise está levando as pessoas à religião. O cara perde o emprego, o cara não sabe o que vai acontecer e tal, e aí ele vai, né, refletir sobre os reais valores. Né? Balançou a pirâmide do cara. Balançou. Agora, opa, peraí. Né? Estava conversando com a velhinha hoje, aumentou o número de pessoas que tomam sopa lá na Neuchâtel. Aumentou. Agora, já, assim, pá. Né? Por quê? Porque, então, veja como... Lembra que a gente brincou uma época aí da questão da água, né? Todos nós aqui estamos querendo comprar um apartamento no Campo Belo, em Moema, todo mundo aqui se matando para comprar o seu imóvel. Então acaba a água de São Paulo. Você só vai ficar com a dívida e o apartamento, porque não tem a água, vai ter que ir embora. Não vai ter que ir embora? E aí, aquele, né, duplex, vai ficar. E é tão simples as coisas acontecerem assim, parece que não. Então, precisa tomar cuidado onde é que você amarra o seu burro, porque a árvore anda. Às vezes você acha que você está seguro, não tem segurança. Sabe por que não tem segurança? Porque toda a nossa segurança está pautada numa pirâmide material e a matéria é transitória. A matéria é transitória, nada é eterno na matéria, nada é. Agora você está me olhando, você está me vendo, no segundo seguinte eu já estou esfarelando mais, no segundo seguinte eu estou mais velho, até o final do ano eu já estou de bengala. A gente está esfarelando, porque está ocorrendo reação química, está se transformando. E se você se prender a isso, não dá felicidade, porque você pode ser um piloto de Fórmula 1 que ganhou 10 grandes prêmios, 10 campeonatos mundiais. E daí? O Brasil ganhou Copa, 5 Copas, se ganhar 6, isso, nada. Tudo aquilo que está pautado numa condição material, ela se esgota, chega uma hora que se esgota. Porque a sua natureza é outra. O que não se esgota? O espírito. O espírito não tem fim. O espírito é semi-reto, tem começo e não tem fim. Não tem fim. Vocês não acabam, nós não acabamos. Você sabe o que é isso? Não acabar. Você não tem fim. É infinito. Nós somos infinitos. Nós temos existência eterna. Tem uma fatalidade.
você, todos nós seremos felizes. Isso já está. Mas quando? Aí é outra história. Depende de qual ritmo que você vai tocar no seu descobrimento do universo. Nós somos alunos retardatários. Nós já perdemos muita chance. Mas não quer dizer que não vai. Agora, eu fico imaginando que a gente é aquele pirulão de 15 anos no primário. Né? Nós estamos repetindo lições que a gente já deveria saber. E quais são essas lições? É lição besta. É perdoar quem? 70 vezes 7. Aí a mulher falou, mas eu já perdoei meu marido 70 vezes 7. Aí o mano falou, Chico, fala para ela que é por segundo. É 70 vezes 7 por segundo. Porque não tem jeito, você vai ter que perdoar. Dá para ser perfeito com alguma mágoa? É impossível. Dá para ser perfeito com algum senão com alguém? Dá para ser perfeito se eu alimentar alguns resquícios sociais? Não tem jeito. Ah, Zé, mas não dá, você está pedindo muito. Não estou pedindo nada. Você que vai dizer qual é o ritmo que você vai estabelecer para você. Então, por que você que pode saber? Isso é infinito. É infinito. Então você tem todo o tempo da existência para escolher. Por isso que nós devemos, né? Eu já comentei com vocês, né? Que uma vez o Espírito, na sessão lá, através do médium, ele falou, não erre mais, por favor. Quantos dos nossos anjos da guarda não estão mais... O cara não aprende. O cara não aprende. De novo. De novo. Você perde argumento. Não é que ele se cansa, é que... Puxa, de novo. É muita teimosia, é muito... Sem porquê, não vale a pena. Pensa um pouco, anda. Só anda, não precisa pensar, anda, faz direito. Cumpra a obrigação. Você vai percebendo que tem uma linha de mensagens, né, em que os Espíritos falam, cumpra aquilo que Deus lhe determinou. O que Deus te determinou? Ou o que você tem. Não pode ser. Eu não sou tão medíocre assim para Deus só dar isso aqui. Eu devo ser especial. Não somos especiais. A gente tem o que precisa. E essa especialidade, essa singularidade que você imagina que tem, ela tem que ser compatibilizada com a especialidade de todos os outros. Né? Quantos sacrifícios aí, né? Aquele que você olha e que não dá nada por ele, já não fez ao longo das existências dele, e você não identifica. Às vezes tem ali uma pessoa que, olha, já ralou muito mais que você. Pô, eu trabalho, o cara não faz nada. Você não sabe o que ele já fez. Você não sabe o que ele já passou, o que ele sofreu, o que ele... Você não tem condição. Ninguém tem condição, ninguém a não ser Deus, de fazer ajuste. O que é ajuste? Justiça. Ajuste é justiça. Né? Só Deus para saber quais são os ajustes que precisam ser feitos individualmente e coletivamente. Ninguém mais. Você não consegue fazer os ajustes do seu comportamento, que é esse que você é Deus de você. Você toma todas as decisões, você faz e desfaz, manda prender, manda soltar, do que você decide. Não é assim? Eu acabei falando que você não decide nada, que você não quer. Você não tem. Nós não somos livres. Porque nós não queremos. É complicado, hein? É complicado, hein? Nós fazemos o que os outros nos induzem a fazer. E nós aceitamos. Esse outros é a televisão, é o jornal, é a opinião do vizinho, é a sociedade, é o professor, é o diabo a quatro. Né? Todos eles dizem o que nós vamos fazer. Tanto é que você se adequa ao que o outro pensa. Você vai vestido de um jeito, você usa algumas palavras, tem assuntos que você não toca,
tem assuntos que você toca, você usa palavras que podem agradar, não usa as que... Gente, é só pensar quando você vai procurar emprego. Você se prepara, tem as perguntinhas. É você? Não é. Você se adequou a atender a expectativa do outro. Ah, mas se eu não fizer assim, eu não arrumo emprego. Tá certo. Arruma um emprego primeiro, coma, more, mas depois vê se liberta. Né? Para poder, né? A gente tem não lembro exatamente a colocação, mas você sabe que está começando a ficar maduro, para não dizer velho, quando você começa a se achar no direito de dizer não. Né? Porque até então, enquanto você é novo, não fala não para ninguém. Porque você pode fechar alguma porta, você tem esperança de ganhar o mundo, ir para a lua, então você não quer fechar a porta. Aí depois de uma certa idade, quando você sabe que você não vai chegar na lua, né, que né, não vale a pena pegar, aí você fala não. Então, não. Né? Não. E isso aqui, você sabe? Não sei. Vê se algum jovem fala não sei. Ele não ganha mulher. Ele tem que saber de tudo, ele tem que falar de todos os assuntos, ele tem que estar inteirado, ele tem que estar aí, senão ele não arruma namorada. Né? Agora, gente que já passou, não sei, não quero nem saber. Que é daí para ficar sozinho, né? Tá certo? Tudo bem? Então vamos lá. Ó, hein, já passamos 2/3 do livro, hein? Tudo bem que para quem não lembra, nós estamos nos Mensageiros, né? Capítulo 33, né? 33, não adianta dar piadinha da idade de Cristo, né? O Mota já vai embora, né? Chegou no capítulo do livro, né? Nós estávamos comentando sobre a vinda de Aniceto e André Luiz, né, do nosso lar para a crosta da terra, não pela Imigrantes, ele veio pelo caminho da Estrada Velha do Mar, né? Então ele veio por locais assim que não são tão aprazíveis, né? Muito bem. Então eles estão chegando perto da terra, né? E ele coloca o seguinte: a certa distância surgia a terra, não na forma esférica, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. O sol resplandecia rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. Eu já vou explicar o que é isso. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos, não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. Então, no final eu falo de tudo. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Direção é por onde ele vai, né? Como nos orientaremos? Indaguei curioso. Antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas em nosso caso é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Empregamos de novo a capacidade volitante
e dentro, em pouco, as matas de Petrópolis estavam à vista. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar em exercício respiratório de maior expressão. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para as nossas escassas forças. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Fonfonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem, igualmente, alguns refúgios na crosta. Bom, só aqui já tem coisa para a gente... O espírito também se cansa. Então, por que ele se cansa? A vibração da Terra. Porque ele está no invólucro material, que é o perispírito. Tá? Ele tem uma natureza material que não tem nada a ver com esta. E aí, agora, vamos continuar a conversa da semana passada, né? Nem tudo que existe você vê, e nem tudo que você vê existe. Isto é assim, muito profundo. A crosta da terra, a terra, o ar, a água, tudo isso que nós achamos uma imensidão, né? Uma extensão assim que a nossa compreensão muitas vezes não atinge, né? É pouco em relação ao que existe. Então, essa sala, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, deve ter uns 7 metros por 1, 2, 3, 4, né? Uns 28 metros quadrados aqui, por aí, né? Tudo bem? Cabem 20 pessoas, né? Essas são as dimensões da sala, 2 janelas, tal. Isto, ó, é o que eu sinto. Isto é o que eu entendo como matéria. Isso é o que eu entendo como matéria. Porém, existe uma outra parte da matéria que você não toca nem calcula. Esta matéria também existe e ela é totalmente diferente dessa. Por isso que esta sala, para os espíritos, não tem essas dimensões. Quem é médium clarividente vai olhar e não vai ver essas paredes. Ele pode ver até extensões maiores em outras paisagens, caminhos, trilhos em que encostam vagões que descem espíritos, pistas que cruzam por aqui. É outra coisa, isso aqui é uma... Sabe aqueles desenhos do Pateta que é o centro da cidade que tem pista para cá, carro para cá, trem... É isso aqui. Do outro lado. Os espíritos não entram pela porta da frente necessariamente. Aqueles que entram pela porta da frente são aqueles que nos acompanham. Por quê? Porque como eu entro na porta da frente, ele também está junto, então ele acha que só entra pela porta da frente. Porém, a extensão da casa nas outras dimensões é muito maior. São pavilhões, são alojamentos, são jardins que existem, estão aí, só que fogem da nossa percepção corporal, deste corpo. Mas é matéria do mesmo jeito? É matéria do mesmo jeito. É matéria, não é do mesmo jeito. É matéria. É o princípio cósmico universal agregado de outra forma. E a existencialidade daquilo é tão forte para o espírito quanto a parede é para o nosso corpo. Acontece isso também em todos os templos? Na Igreja Católica, um templo evangélico, adventista? Em toda a Terra. Qualquer lugar. Ocorre isso aí? Sim. Quanto maior o ponto de
de esclarecimentos, né, se torna um foco, por isso que é foco. Foco é concentração, é centro, né? De convergência de canal para que são rotas, né? Como se fossem cruzamentos de rotas onde são trazidos espíritos da erraticidade. Quando se falava em erraticidade, olha só, aquilo que a gente discutiu é muito interessante, né? Vou bater numa tecla que é para a gente raciocinar, né? Esse mundo mental, eu não vou chamar de espiritual, hein? Porque o mundo mental é o mundo dos espíritos, mas é o mundo nosso também, porque eu estou pendurado mentalmente lá, né? O mundo mental, ele é uma troca constante. O que tem lá, o espírito traz intuitivamente e copia aqui, e materializa aqui. Aquele que está vendo, então olha só, eu sou espírito esclarecido, faz de conta, né? Forcem esse modelo, pelo menos uma vez. Então eu venho de um local em que eu pintei aquele quadro, e aí eu trago aquela imagem para cá, encarnei, e vou lembrando disso e vou reproduzir. Tudo bem? Então, por isso que os espíritos falam que aqui todas as obras é uma pálida representação do que existe na realidade no mundo mental. Ele que está olhando, ele nunca pintou, ele não estava lá. O que ele faz? Ele vai querer copiar, né? Se ele achar bonito, tá, eu também quero aprender. Então ele pegou lá uma tela, tal, não ficou lá essas coisas, ficou um pouco parecido. Mas o que aconteceu? Quando ele reproduziu isso, ele, ao reproduzir isso, copiar, ele também construiu na mente dele uma coisa que não existia. Porque o que existia era esse quadro que eu fiz, porque eu vi lá, eu pintei lá, seja lá o que for. Ele veio aqui, ele viu, reproduziu, né? Ele criou algo que alimentou o mundo mental. Deu para entender que a fonte é sempre a mente, ou ela está lá, ou ela está aqui. Se ela está lá, ela cria lá e pode reproduzir aqui. Se ele está aqui, o que ele faz? Ele imita lá os processos de aprendizado, né? Observação, imitação e dedução, ele imitou e ele criou no mundo mental a réplica dele. Ela que viu, achou legal, ganhou de presente, reforçou a existência disso. Então agora, antes no início, antes existia só um quadro mental. Agora existe um quadro material que deu origem a outro quadro material que se reproduziu em vários quadros mentais que alimentou esse aqui. Tudo bem? Você entendeu como é que é o processo de colonização da espiritualidade. Quanto mais velha a humanidade, maior a erraticidade. O que é a erraticidade? É aquele mundo mental só com frangalhos de pensamentos, só com pensamentos do que se praticava aqui. Que são pensamentos de luta, de guerra, de arma, disso, da natureza. O que existe do outro lado é um grande sucatão mental do que existe aqui. Só que, depois que eu me disciplinei aqui, que eu era da pá virada, aí eu disciplinei, aprendi com o outro como é que fazia tal, e aí o que eu fiz? Eu, quando estava aqui, eu criei mentalmente algo que passou a existir lá. E quando eu vou para lá, eu continuo aquilo. Alguém já ouviu falar disso? Nosso lar. O nosso lar foi construído pelos bandeirantes, pelos colonizadores do Brasil, os antigos portugueses. Ora, se ele construiu e colonizou, é porque não existia. É óbvio. Então, se não existia e eles construíram, então eles criaram uma colônia, uma cidade. Como é que, o que eles construíram lá? Ó, aquilo que fazia parte da época dele, o que ele sabia de construção mental. E quem é que vai alimentar isso? E quem é que vai povoar isso? As pessoas conhecidas desses. Aqueles espíritos que mantêm relação mental, né, que se conhecem, conviveram. E então, nós, quando vamos para uma colônia espiritual, nós estamos nos dirigindo a locais construídos mentalmente por corações que
de alguma forma têm alguma afinidade conosco e nos antecederam. E aí nós vamos para lá e, como obrigação nossa, também é o quê? Enriquecer o lugar. Nós também temos que ampliar esta colonização, por isso que chama colônia. Na medida que vão se criando postos, vão se criando cidades, vão se criando colônias, o que você vai fazendo? Você vai povoando, você vai ocupando um mundo mental com uma espiritualidade cada vez melhor. Então você renova o padrão vibratório do planeta, tanto na crosta quanto na espiritualidade. Então toda aquela erraticidade de trevas, de umbral, de abismos, vai sendo substituída gradativamente por pontos de esclarecimento, de socorro, de ajuda, de... Deu para entender por que a seara é enorme? Seara é enorme. Existem postos. Ora, postos, você sabe bem o conceito de posto, né? Um posto policial. Então tem o posto policial, é um ponto. Ora, um local para ser completamente seguro tem que ter o quê? Vários postos próximos. Daqui a pouco ele está todo seguro. É o mesmo raciocínio que acontece na espiritualidade. Só que esta ocupação, né, ela não é assim. E quem é que pode criar? Todo mundo. Aliás, seria interessante que já estivéssemos alimentando essa situação. Na medida que eu cultivo bons pensamentos aqui, eu estou reforçando a existência desses lugares, estou ajudando, estou agregando pensamentos para que esses locais sejam mais acolhedores, mais fortificados, mais seguros, mais extensos e cada vez mais expandidos. Deu para... Diga, deu para pensar. Fala. Zé, Espera só um pouquinho. Diga. não pode isso. A gente pertence a uma colônia? Nós pertencemos a grupos, né? Eu não sei se... talvez, por estarmos vinculados à casa de Fabiano em particular, nós façamos parte de uma colônia com uma determinada obrigação. Não vou nem chamar de tarefa, é uma obrigação. Então é mais ou menos, já reuniu toda aquela turma lá, antes de encarnar, e falou, olha, vocês estão vinculados a essa colônia aqui, então vocês vão para lá, porque é muito forte a relação que nós mantemos com a casa em particular. Então, de alguma forma, nós saímos com algumas obrigações de lá e deve existir um posto a quem nós estamos vinculados. Mas a casa não chega a ser uma colônia. É uma extensão dessa colônia. É uma extensão dessa colônia. É um ponto... nós não temos noção do que significa o centro, eu não vou falar casa de Fabiano, o centro espírita. Não temos noção. A gente acha que a gente vem aqui para tomar passe de sessão. Olha, todo esclarecimento, por mínimo que seja, vocês veem nas sessões, peguem como exemplo as sessões, né? Se tem ali um espírito que incorpora, que para ele é um choque, deve ser um negócio assim, né? Desencarnou no hospital, estava todo cheio de tubo, de repente ele está falando comigo ali, né? Aquilo são frações de segundo. Como é que dá para perceber? É mais ou menos assim, como se você estivesse tendo um pesadelo, né? Você está tendo um pesadelo, você não sabe se você morreu, se está acordado, que raio, o que é que está acontecendo. Ele, em 3, 4, 5 minutos de uma conversa toda truncada, porque você está falando, você não sabe o sexo, você não sabe se você está falando com o espírito do gênero masculino ou feminino, a menos que ele dê uma dica. Por mais que ele comece a falar algumas coisas, você tem tem que ter o bom senso de tirá-lo daquele quadro. Não adianta ficar, eu pelo menos acho, né? Não adianta deixar o espírito reproduzir todo aquele processo que ele já está vivendo. Então a gente tem, na medida do possível, tentar mostrar que aquele quadro já acabou, enfim. Então,
é muita transformação para pouco tempo, gente. Nós estamos aqui há 1h30 para falar alguma coisa que a gente não consegue nem entender. Né? Eu não consigo me expressar, vocês não conseguem entender, eu também não consigo entender. Você já pensou para o espírito em 3, 4 minutos mudar de um estado para outro? E acontece. Ele não que ele se modifique, nós já vimos aqui que às vezes demora décadas para se modificar, mas que ele percebe a transformação, ele percebe. Por quê? Porque ele tem uma ajuda. Os espíritos estão ali cobrindo todas as nossas imperfeições, todas as nossas falhas e completando tudo aquilo que a gente está falando, trocadinho, aos poucos, papapá. Como é que você mede isso? Como é que você não mede? Então, a casa, o centro espírita, ele é um posto assim, um entreposto, né? Um entreposto fortíssimo, assim, riquíssimo de conscientização, de transformação mental. Quando a gente fala num salão assim, né, os espíritos colocam, muitas vezes tem espíritos encarnados ou desencarnados que estão vinculados a quadros mentais de décadas ou séculos. E é a primeira vez que ele está se deixando ouvir por um assunto diferente. Então isso é muito intenso. Por isso que a gente entende que nós temos algumas obrigações, né? Os espíritos foram assim comigo: olha, vocês são super atrapalhados, né? Mas vocês querem manter um pouquinho de equilíbrios, tudo bem, vocês vão ter uma vida normal, mas em contrapartida vocês têm que se dedicar um pouco ao comecinho do texto aqui. Vocês vão dar um pouquinho do seu tempo para beneficiar, ajudar, enfim, intervir naqueles que estão numa posição idêntica de vocês antes de encarnar. Então, não estamos fazendo caridade. Nós estamos ainda permutando. Estamos tentando retribuir aquilo que a gente recebeu. Porque, como espíritos, nós fomos complicadíssimos. Aí eu tô lembrando, né, que você sempre fala que a gente não sabe das nossas relações espirituais aqui. A gente pode ter sido pai, filho, enfim. Uhum. Porque é essa noção de família espiritual mesmo. Porque Isso. a gente pertence a uma família espiritual que está ligada à casa Chopiana, né? Sim. Isso é muito intenso, é muito forte. E já vem da Europa, né? Essa ligação não começou aqui, já vem da Europa. Nós temos afetividades e animosidades manifestas lá, e que vêm aos milhares, aos milhões. Então, nós nos devemos mutuamente. Tá? Não é assim, você com o filho, você com a mãe, você não tem coisas... Vamos pegar filho e mãe. Mesmo entre mãe e filho não aconteceram alguns senões de relacionamento, mesmo se amando mutuamente? E quem não é mãe e filho? Então, mesmo sendo mãe e filho, tem alguns ajustes a serem feitos, que não dirá com os demais. Né? Por isso que não dá para você chegar e falar assim: não quero mais falar com fulano, esse aqui não quero mais. Bobagem, vai perder seu tempo. Se refortaleça, se peça ajuda, tal, para retomar o relacionamento. Retomar o relacionamento. Retomar o diálogo, retomar o convívio. Poxa, mas vai passar tudo de novo. Não interessa, volta-se. Tem que conviver. Senão nós vamos nos arrepender. Aí nós perdemos as oportunidades. Eu vou voltar um pouquinho, tudo bem? Tá bom, você quer que eu também? No começo você começou a falar sobre a visão, né, espiritual e a visão nossa aqui. Por exemplo, então o espírito ele tem condição de duas visões. Aquela espiritual, que ele vê isso aqui ampliado, e vê a material também. É isso aí. E depende dele querer ver aquilo, e ele vê da forma como... Ele vê, depende mais ou menos, né? Se ele for um médium, ele pode ver desde que o mentor o permita, né? Para que... Você diz no plano espiritual? Não, agora. Não, no plano espiritual? Também é uma questão de permissão, mas ele vai ver diferente.
Depois que a gente desencarnar e voltar à casa de Fabiano, nós vamos ver outra coisa. Mas a gente pode ver também a forma material dela. Pode. Então isso que eu tenho 2 tipos de visão. Sim. Você... Depende da tua condição. Se você tiver uma condição de equilíbrio, você pode ter as duas perfeitamente tranquilas. E dependendo da necessidade disso, eu vejo de um jeito. Isso. Se você tem uma dificuldade espiritual, né, que a gente poderia assim classificar, você só vai ver o que todo mundo está vendo. Que é o caso desses que entram pela porta da... Isso. Aí ele vai se limitar ao lugar, ele vai se limitar à cadeira. Tem espírito que, por exemplo, o Sandrazinho que falava, né? Senta aqui. Aí ficava de pé, porque ele via o espírito sentado. Então ele não sentava. Né? Você já pensou se a gente fosse sentar só nos lugares vazios? Está todo mundo de pé. Né? E tem espírito que não precisa manifestar essa situação de sentar na cadeira. Tem alguns que tem que sentar nessas cadeiras que ele está vendo. Tem outros que estão ouvindo, participando e etc. em outras formas de acomodação. Não se restringe a isso. Por isso que quando... hoje só vieram 2 ou 3, então vamos terminar logo. Não façam isso. O Chico ficou fazendo sessão sozinho, anos. Por quê? Porque ele sabia que estava cheio de espírito lá. Então não se iludam com a presença física. A presença física é uma das presenças. Zé Luiz, aconteceu um negócio interessante quando nós fomos apresentar a Mulheres de Ouro em São João del Rei, lá no Teatro Municipal. Vendendo todos os ingressos, estava cheio. Na hora caiu uma tempestade incrível. E tinha, acho que a metade só, quase a metade do público. Uma sensação da maioria de nós sentimos o teatro lotado. Foi uma coisa que eu nunca tinha tido essa sensação. Mas foi uma coisa assim impressionante. E não fui eu. A grande maioria dos que estavam apresentando sentiu como se o teatro estivesse lotado. A nossa assistência paralela é muito grande, é maior do que a... Quer dizer, privacidade nem Zero. É reality show total. Né? Sorria, você está sendo filmado. Por isso que não adianta a gente... Chega uma hora, né, que quando a gente é da pá virada, você fica, querendo criar imagem, mas depois, seja o que você é. Não adianta você ficar escondendo. Você não esconde. E aí é bom porque você assume a questão da coerência. Né? Então, vamos tentar fazer da com responsabilidade. E não adianta querer ser santo da noite para o dia. Aí fica aquela história, mas nossa, nós devemos muito. Sei lá, se eu devo muito, eu consigo fazer isso. Não adianta ficar com um sentimento de culpa, achando que crucificou o mundo. Pode até ter crucificado, mas o que tem para a gente é isso. Não tem, né? A gente está partindo do princípio que a gente está se esforçando, que a gente está, né, de uma forma honesta buscando a transformação, a mudança, a luta. Então, mas o Espírito, bom, paciência. Né? A chance é para aproveitar, não para martirizar. Isso, o Espírito falou, foi um sábado, não faz muito tempo não. Comecei a falar para ele, tem que perdoar. Ele falou, você está me pedindo para fazer isso? Você não acha que é muita ousadia? Você vir me falar de perdão, é fácil falar agora, depois que você fez o que você fez. E aí? Bom, olha, não me lembro, né? Não, alivia aí. Né? Mas, né? Aí, papá, estão me mostrando aqui algumas coisas, mas vamos deixar o tempo, vamos te acompanhar. Você sai da sessão mais acompanhado do que você imagina. Porque você vai, fala. Tá bom, o Espírito está. Então tá bom, vamos passar uma semana com ele. É assim. Eu já escutei, mas você acredita mesmo nisso que você está me falando? Mas que não é assim. Eu fiz uma pergunta. Aí você tem vontade de se enfiar debaixo da mesa. Porque olha só como são os mecanismos, né? Imagine que eu tenho um problema sério com uma pessoa aqui.
É um problema muito sério. E eu não sei como lidar, eu tenho raiva, eu quero lembrar da pessoa sem nenhum tipo de adjetivo, mas é difícil, cada vez que eu falo, né? O nome dele já põe um adjetivo, vai... E aí é difícil, né? E não tem jeito, tal, né? Mas tem que resolver? Tem que resolver. Mas você não tem condição de resolver. Aí o que acontece? Nesta vida, por exemplo, nós temos a oportunidade de seguir o nosso caminho, deixando isso pendente, né? E ele segue o caminho dele, nós seguimos o nosso. Desencarnamos, reencarnamos. Este caso, que era intransponível na outra encarnação, ele bate na tua frente sobre uma outra relação, desprovido de toda a emoção. Então você não entende, a pessoa está precisando de você, é só você que resolve, ele sabe, é um chato de galocha, entendeu? Mas, porque meu problema agora é outro, eu estou focado numa outra situação, num outro caso semelhante, e estou esquecendo de resolver esse. Resolve esse, sabe por quê? Porque esse que você está resolvendo era aquele problema intransponível da outra vida, que graças a Deus você esqueceu. Então faça a tua parte, só faça, só preencha a tabela, só cumpra a tua... É simples. Com anestesia ainda. Não está lembrando de nada. Aí resolveu, quando lá na frente... lembra aquele caso? Era aquela situação que você não conseguia na outra. Você pode reparar, a tua vida é assim, você tem um monte de problemas, você só pensa na fila que parou e esquece da fila que está andando. Você poderia resolver um monte de probleminhas de outras, mas que como ele não tem carga emocional, você não liga. E aí você chama isso de caridade. Vamos lá, por caridade eu vou fazer. Não é caridade. É obrigação. Você classificou como caridade porque você não lembra. Porque nós não estamos na fase, né, de fazer poupança com cheque especial estourado. Nós não vamos fazer caridade devendo. Eu devo, nós devemos, nós somos provas e expiações. Só deve. Como é que você vai fazer caridade? Não, Deus não vai pegar teu tempo que é precioso para fazer caridade. Ele vai pegar teu tempo precioso para fazer resgate, que você acha que é caridade porque você não lembra. Ou não é assim? É bem assim. Então, a existencialidade das coisas é muito mais ampla. É muito mais ampla. Então, todo esse processo de melhora do planeta, do padrão vibratório do planeta, passa por adquirir propósitos de edificação aqui e continuarem do outro lado. Você vai passar do outro lado lá 40, 50, 80, 100 anos pelo menos. O que você vai ficar fazendo? Você tem vamos colocar duas opções, são duas, são infinitas, né? Ou você fica atormentando quem ficou, ou você vai melhorar para si mesmo, criar uma nova situação. Podem reparar no nosso lar, né? Os espíritos que desencarnam em situação difícil, vinculados à Terra, o que tem que fazer? Reencarnar o mais rápido possível. Câmara de reencarnação. Não é? O espírito desencarna e está tão perturbado, olha, não tem jeito. Para mudar a cabeça do cara, ele tem que voltar rápido. Quando que você não volta rápido? Quando você se libertou de algumas coisas. Quando você passa a ser dono do que você pensa. Para ser dono do que você pensa, você tem que se libertar. Aí você vai ter condições de galgar outras reflexões. Agora, tá vinculado, tá preso aqui, tá com raiva, tá com ódio, vai ter que voltar rápido para resolver. E aí o corpo te impõe tanta coisa que você, por isso a dor, né? As restrições do corpo te impõem tanta coisa que leva o espírito a pensar, bom, mas a vida não deve ser só sofrer, né? A vida não... Como é que eu consigo alívio de dores? Né? Como é que eu consigo? Não descobriram ainda. Temos que pensar, porque nós estamos nessa situação. Nós estamos aqui encarnados para
perceber que a gente está sofrendo e a gente está aqui discutindo como é que a gente para de sofrer, como é que a gente se liberta disso, qual é o caminho, né? O caminho é perdoar. É o chá da Praça da Sé. Né? O que é chá da Praça da Sé? Serve para tudo. Calo, namoro, desemprego. Toma esse chá que é para tudo. Perdoar, amar, é para tudo. É para tudo. Tudo bem essa questão das limitações, né? Outra coisa que ele fala aqui. Bom, primeiro... Quer dizer, desculpa, Vamos lá. toda a caridade aqui praticada entre nós, na verdade não é caridade, é resgate. Eu faço uma leitura que sim. Né? Por quê? Porque... Isso que você está fazendo por você, né? Oi? Que a gente está fazendo por nós, porque Quem é o maior beneficiário? você que vai estar resgatando suas pendências. O alimento espiritual. Né? O alimento espiritual. Gente, nós não conseguimos... Ó, vamos pensar o que é caridade? Tem uma pessoa, uma família, seja lá quem está em dificuldades. Você consegue mudar a vida de alguém se não for da tua família? É tão difícil. É tão difícil. Eu tenho uma amiga, nós temos uma amiga que ela... Coitada, ela tem lá seus problemas, levou a vida do jeito que levou e de vez em quando ela vem para o Brasil, né? Ela mora na Itália e ela vem e como ela não, apesar de ter filhos, né? Os filhos grandes e tudo mais, os filhos são meio assim, enfim, ela quando vinha para o Brasil não tinha onde ficar. Então a minha mulher falou, não, fica em casa. Então, né, ela fica em casa lá, 15 dias, 20 dias. Depois ela vai para a Itália, ela volta. Está na 4ª vez. Está na 4ª vez. Aquilo que era, né, a caridade e tal, ajudou, Cláudia, e agora? E aí? Agora tem que ficar 6 meses. Vai ficar 6 meses aqui? Não dá, a gente vai ter que falar que vai reformar o apartamento, que tem os pedreiros, já estou ligando para os meus cunhados lá no sul, ó, vocês vêm para cá. Você entendeu o que eu quero dizer? O que era, pô, é legal, vem aí, fica, mas vai chegando uma hora que vai raspando da gente, e aí vai aparecendo quem a gente é mesmo, né? E aí você vai comparar, você vai falar, puxa, mas peraí, ela tem a vida dela, ela tem a família dela, ela tem... Não dá pra gente incorporar lá na família. Ou vamos incorporar e aí acabou. Aí a gente assume que faz parte da família e pronto. Com quantas pessoas você faz isso? 1, 2. Quando você assume mesmo, você faz com 3 que você adota. Você adotou. Agora... Por isso que eu acho que a caridade mesmo, para mudar a vida de alguém, é quando você adota alguém. Você adota um filho e risca que ele é adotivo. Né? Porque não adianta nada. Tem uma amiga que ela fala, essa aqui é minha filha adotiva. Aí um dia eu chamei ela e falou, sabe, não é à toa que você briga com ela. Cada vez que você já coloca o rótulo, é minha filha adotiva, então esquece. Ou é filha ou não é filha. Mais bonito é quando falam assim, essa aqui é minha filha do coração. Né? Você não tem que ficar, adotou, é filho e acabou. Não interessa se é a cor, pronto, aí você muda a vida de alguém. Mas quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós estamos dispostos a fazer esse tipo de caridade? E aí, isso é caridade? Aí você vai lá ler na doutrina. Porque às vezes a adoção é para você mesmo. Não, então, você vai lá na doutrina, não é caridade, não. São programações em que o espírito tem que reencarnar com você de forma indireta. Por isso que essa história da caridade, que a gente faz sorrindo, é porque a gente sorri, porque, na verdade, a gente tem que fazer preocupado. Preocupado assim, atencioso, olha. Não vai ficar lá assim se culpando, mas também não dá para você ficar achando que você está por cima da carne seca e o cara é o Zé Mané que precisa do teu favor. Esquece, hein? Não é nada disso. O papo é outro.
O papo é outro. E vai ser triste a gente descobrir do outro lado. Você já pensou assim, a pessoa está passando por uma prova, você faz aqueles favores, recebe ela de vez em quando na sua casa, tá chamando os pedreiros e tal, depois descobre que na outra encarnação a pessoa foi assim, próximo de você e que te propiciou uma série de coisas, inclusive para essa vida? Pode acontecer? Pode. Pode. Será que está acontecendo? Pode ser. Por isso que nós temos que refletir sobre tudo que a gente pensa, fala, tudo. Se coloque no lugar do outro. E aí, mas não tenho condição de avaliar. Eu também não. Tenho a mínima condição. Eu não sei nem qual é a profissão que eu tinha que seguir na minha vida. Até hoje. Deixa para Deus decidir. Deixa para Deus decidir. Ou nós confiamos que Deus atua assim em cada segundinho das nossas existências, ou nós vamos achar que Deus fica na igreja, ou lá na pirâmide, ou diabo 4. Não, é o tempo todo, é assim, nós estamos, Ele está nos conduzindo, Deus sabe das suas necessidades, Deus sabe tudo, sabe agora. Mas será que Deus vai ficar pensando? Não tem coisa mais importante para fazer. Isso na nossa concepção. Isso não é nossa. Mas de Deus é outra coisa. Cuidar dos filhos, né, Zé? Oi? Cuidar dos filhos, né? Então, das obrigações. Você tem possibilidade de... né? E é uma coisa assim que você não decide, você vai decidindo o tempo todo, hein? Estava conversando hoje com uma psicóloga, uma pedagoga, e aí eu estava falando com ela, e aí ela deu um negócio assim, né? Que ela estava falando, as pessoas que tomam a decisão de seguir uma carreira e tal, ora, muitas vezes a pessoa, ela tomou uma decisão de seguir uma carreira até para parar de pensar em decisões, por uma acomodação até. Por quê? Porque você está decidindo o tempo todo. A sua existência é decidir. Porque na decisão você está selecionando os valores. Então, o exercício, nós temos que usar nossa cabeça. É para isso que a gente existe. Não adianta você falar, não, estou com a cabeça cheia, tal, vou tomar um porre. É a pior coisa que você pode fazer. Porque não é a bebida, o álcool entorpecente que vai te dar um alívio mental. Não, o que vai dar um alívio mental é você ver uma paisagem bonita, é você olhar para o horizonte que relaxa a vista, é você conseguir harmonizar os teus pensamentos mais profundos como espírito com os pensamentos de Deus. É isso que é refrescar a cabeça. É a hora que, né, é azul. É azul. Né? É azul. Por que a gente associa a paixão ao vermelho? Porque você está de cabeça quente, você está pensando, está tomando decisão, está circulando o sangue. Não. E a gente tem que ser que nem a água do mar. Que cor é a água do mar? Por quê? Ela não é azul. Ela não é azul. Olha que lindo. Ela é a cor do céu. Se você for no mar, pega um barquinho e vai num dia que é nublado, você vai olhar, ela é cinza. É escura. Ela é cinza. Porque ela reflete o outro. Ora, reflete o céu. Então faça de você uma água. Reflita o céu. Reflita o céu. Você tem que... e divida com Deus essa preocupação, essas decisões. Tem que dividir mesmo. Porque são tantas as variáveis, que ele que sabe por que ele está pondo aquela pessoa na tua vida, por que ela vem se hospedar aqui, por que você vai acolá. Ele que sabe. Ele que faz o ajuste. Não sou eu. Eu só cumpro a tabela. Eu só tenho que percorrer o caminho. Só isso. Faça isso, obedeça. Obedeça. Cumpra a tua parte. E o resto vem depois. A gente tem que fazer o papel de filho, né? E a gente não faz. Porque a gente quer, que é mãe, que é pai, a gente quer que o filho divida com a gente a preocupação, a gente quer orientar, a gente quer... Então, se a gente se colocar no lugar de filho que aceita, de filho que
que acredita, né? Eu acho Confia, que né? Confia. E a gente não é difícil a gente se colocar assim nessa posição. Nós temos que. Por isso que quando a gente fala dos ensinamentos de Jesus, ele é complicado, né? Porque olha só, antes da vinda de Jesus, todos os valores estavam pautados no que você podia fazer ou ser. Né? Então, se você nascia especial, se você era cara forte, se você tinha uma virtude, um talento, era a valorização dos talentos, né? Da posição no cosmos, quem nasceu para ter as virtudes, passar pela história, isso tudo que vocês veem nos filmes, né? Eram esses os valores, né? Que é o valor que eu trago. Jesus, o que ele pediu para vocês, para nós, né? Tenha fé. O que é fé? Acredite. Hoje, gente, até hoje, para você, se o cara falar, eu não discuto aqui, eu discutia com o senhor Zezinho, não, confie nos espíritos. Por quê? Né? Como assim confiar num negócio que você não sabe, que você não conhece? Mas é a postura do filho, é acreditar e confiar. A fé, Kardec coloca a fé raciocinada, tudo bem, nós temos essa parcela da informação do outro lado que nós chamamos de juízo e tudo mais. Nós somos tão complicados que a gente confia porque sabe, né? Então perdeu já até o sentido, né? Aí perdeu a graça, quer dizer, eu tenho fé naquilo que eu já sei, isso não é fé, isso é juízo. Não, mas tem o quinhão da fé pela fé, da fé sentimento, porque juízo é raciocínio, então eu penso, leio, sei e tal, então passou pela minha cabeça, você me convenceu. Fé é outra coisa, fé a gente sente. É a forma de atingir Deus. Atingir Deus se pode atingir pela razão e pelo coração, mas é muito mais eficaz pelo coração. Por quê? Porque é a finalidade maior. Qual é a linguagem do coração? Amor. Amor. O que é amar? É não pensar em você, pensar no outro. E aí, isso a gente só faz, gente, exercitando. Tem que exercitar. Não adianta ser na teoria. Não tem lição de casa que você vai, preenche, responde. A lição de casa não é resposta escrita. Exercício. É prática. É exercitar. Experimente, né? Exercitar o amor. Logo que acorda. Né? Exercitar conscientemente. Olha, eu não vou falar isso de fulano porque, né, eu quero ser melhor, eu quero tirar esse vício da minha, porque eu quero praticar a caridade, eu quero amar, quero, né, conscientemente, em silêncio. Isso ninguém faz falando. Ninguém faz falando. Não precisa falar. Quanto menos falar é melhor. Porque aí a mão esquerda não vai ver o que faz a direita. Então não fale. Fale. Deixa para lá, vai deixando para lá, vai deixando para lá. Aí o dia vai ficando mais tranquilo. E aí você vai descobrir um monte de gente que já é doutor nisso que você está aprendendo a fazer, que você não percebia. Quanta gente que você até torcia o nariz, porque o cara era insonso, né? O cara era um banana, o cara era um bobão, que na verdade ele é um mestre na arte de perdoar, porque ele não dá opinião pejorativa sobre ninguém, ele está sempre sorrindo, ele está sempre né, disposto, e você achava que ele era um tonto. Na verdade, ele era o mestre. Ele era o mestre. Né? E você que é o tonto, porque você acha que você leva tudo no peito, que você resolve, que você é assim, que você é essa. A gente está comentando hoje. Você pode ter todas as habilidades que você imagina, todas as facilidades intelectuais, você pode ter tudo. Se Deus não quiser, não acontece. O que você imaginar? Não, mas isso aqui, se Deus... E para Deus querer, você tem que associar, né, a tua vontade com a vontade de Deus. A vontade de Deus é sensível à sua finalidade de ação. Se a sua finalidade de ação não é
para a harmonia geral, não vai ter. Se é só para satisfação pessoal, só quer conquistar os valores para si, você não vai. Agora, se tiver uma outra finalidade, se tiver uma, né, é para o bem comum, se a tua intenção, então, aí é permitido o quê? A evolução, depois que deixamos o reino animal, ela tem o seu ritmo ditado pela associação entre a tua vontade e a manifestação de Deus. Enquanto você é animal, bichinho, você evolui sem participar da evolução. Virou homem, você participa da sua evolução. Você tem um quinhão aí. Você tem uma não é responsabilidade, você tem uma faculdade. Você tem uma possibilidade. Então, você evolui, né? Não é só agora, não manda só a vontade de Deus. Ele delegou uma parte para você. Você que estou dividindo com você. Não é ele que está impondo nada. Não, ele dividiu, ele delegou, ele transferiu. Pronto, agora olha, você conquistou isso aqui, você pode direcionar-se. Antes não precisava, antes não podia, né? Não tinha como te dar isso. Ele delegou, ele passou. Tá? Faça o que você quiser. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio ficou uma palavra batida, né? Agora quando você fala, faça o que você quiser. E isso é livre-arbítrio. Isso aí é o poder que a gente tem de melhorar as coisas. Né? Ou de piorar. Não só de ver, naquele livrinho Obsessão, Passe e Doutrinação, naquela parte que é Cura da Obsessão, ele fala sobre isso, do poder que a gente tem, da condição que as coisas são ruins, porque a gente quer que seja. Porque a gente Você permite. A gente permite, a gente tem, né? Então, para mim foi um puxão de olhar, parece que o livrinho foi feito para mim, sabe? E daí é isso mesmo, de você pensar que se as coisas estão do modo que estão, que às vezes acha, poxa, chegou aqui, por que chegou aí? Não foi porque Deus quis, não foi porque, né? E nem porque os outros, coitada, fizeram isso comigo. Não é, porque a gente permitiu e a gente... Mas, por outro lado, a gente tem o poder de mudar isso. Sim. Nós, por exemplo, aqui, vamos falar aqui nesta sala que a gente tem a possibilidade a liberdade também de refletir, né? Nós, se entrarmos num processo obsessivo, a responsabilidade vai ser de quem? Desse pessoal dessa sala. Nossa. É por causa do espírito? Não, mas você matou ele na outra encarnação e ele foi libertado agora, ele vai te achar. Tudo bem, ele vai me achar e vai me cobrar. Mas, depois de todo esse esclarecimento aqui, será que eu não tenho condições de impor a minha vontade de tentar manter-me mudando e impor essa vontade para ajudar a transformar ele através do pedido de perdão? Isso é a liberdade. Nós não estamos imunes dos processos de envolvimento, perturbação e obsessão, não estamos. Mas nós temos ferramentas todas para conseguir manter o nosso equilíbrio, hein? E se oscilamos é por responsabilidade exclusiva nossa. Porque, olha, hein, você pode alimentar o processo todo, nós temos as obsessões ocultas, né? São aqueles pensamentos recorrentes que todo mundo tem, inconfessáveis, pequenininho, tá lá, sempre vai cortando, vai podando. Não, mas eu não tenho, eu durante o dia eu consigo, mas à noite vem. Reze para não vir, vá controlando, vá podando. Por quê? Porque você vai diminuindo os elos de ligações com os espíritos difíceis. E aí, ao reduzir, você está se tornando mais seguro. Agora, se você não tomar esses cuidados, né? Se a gente conversa aqui, depois a gente alimenta as conversações mais difíceis, as imagens mais complicadas, e você está mantendo tudo isso. E as brincadeiras e as malícias, etc., você está mantendo o processo. Aí, quando vem uma situação dessa, fica mais difícil. Não quer dizer que você vai à bancarrota. Mas fica mais difícil. Muito mais difícil. Quanto mais prevenções você fizer, maior a tua segurança quando passar o vento forte. Que é orar e vigiar. Por isso que Jesus falava da porta do caminho estreito, da porta estreita. Porque
Tem certas coisas que não dá para fazer, não dá para participar, não dá para conviver, não dá mesmo, não convém. É como diz Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Né? Não convém. Não vou, não quero participar, não vou. Vou até aqui. Vou até aqui. Tranquilo? Acabou a aula. Não, é o Eclesiastes do seguinte. Aqui você só pode falar se for os Coríntios. Não, eu sei. Viva seu dia como se fosse o último. Porque qualquer dia vai ser. Vai ser o último, isso mesmo. Qualquer dia vai ser mesmo. Elcio, você faz o Pai Nosso, por favor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha